Bom dia. Queria que nós, nesse pequeno tempo que nós vamos ter aqui, a gente possa fazer uma breve reflexão sobre este tema, não é? A relação entre as ideias pedagógicas e a catequese na história do Brasil. Esse tema ele está vinculado ao meu TCC, que tem sido acompanhado, né, pela professora Valéria, que desde o ano passado acolheu a ideia e tem me orientado numa perspectiva educativa, pedagógica, né? Eu gostaria de primeiro dizer que quando nós falamos em catequese e aí nós queremos fazer essa relação com as ideias pedagógicas, a princípio pode parecer que está colocado aqui fora de contexto, não é? Ou está, na verdade, fora daquilo que seria uma perspectiva propriamente pedagógica ou até mesmo filosófica. Até porque, na maioria das vezes, a compreensão de catequese que nós temos, ela está vinculada a uma experiência, normalmente infantil, que nós passamos, que mais ou menos retrata justamente um aprendizado de conceitos, de dogmas e de verdades católicas que nada tem a ver com a realidade. Ou até mesmo vamos dizer assim, uma promoção da igreja vinculada com as preocupações educativas, né? E isso faz com que a catequese carregue um estigma de desconfiança, de forma natural. Mas o que eu quero mostrar é que se nós olharmos para a história do Brasil e também olharmos principalmente para a história da catequese que caminha ao lado da história da educação no Brasil, nós vamos conseguir entrever aí uma relação mais amigável e quais são necessariamente as implicações que isto tem ainda no dia de hoje. A princípio, quando eu pensei o tema, a minha intenção era fazer uma abordagem histórica mais abrangente desta relação. Então eu pretendia, na verdade, expor nesses 15 minutos como é que se deu essa relação entre o ensino formal, ou seja, entre as ideias pedagógicas no Brasil e a prática catequética. Mas, olhando para o tema também da nossa Semana Filosófica, que tem uma preocupação de falar da filosofia na contemporaneidade, ou seja, nos dias de hoje, eu pensei que, para além de uma abordagem histórica, talvez coubesse aí, então, pontuar algumas perspectivas e alguns desafios vigentes também nos dias de hoje. Isso também faz parte do meu trabalho, mas a princípio não era a ideia, mas enfim, a gente vai sentindo um pouco as coisas e vai alterando, não é? Eu gostaria de começar primeiro com as definições de educação que estão lá na Paideia e também estão no Dicionário de Filosofia do Amanhã. Então, a primeira definição, ela diz assim, que a natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria condições especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e exige organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de educação. Então, educação, na verdade, dentro dessa compreensão filosófica propriamente desses pensadores, desde o tempo grego, a gente poderia dizer que educação sempre existiu. Educação é uma prática, é um meio, é uma transmissão que ocorre de geração em geração da cultura, dos valores, dos modos de viver e de conhecimentos dentro de um grupo específico. Agora, qual é a diferença, então, portanto, de educação e daquilo que nós colocamos no título, no início, ideias pedagógicas? A diferença está justamente na formalização dessa prática. Então, a educação, aqui, ela é um conceito mais abrangente, mas nós poderíamos dizer que as ideias pedagógicas, ou propriamente a prática educativa institucionalizada, ela corresponde justamente a pegar o ensino e torná-lo formal, não é? a torná-lo regular, a organizá-lo, a sistematizá-lo. E aí isso também vem um pouco ao encontro da definição da Banhanho, que também tem uma perspectiva mais abrangente. Ele dirá, designa-se com esse termo educação, a transmissão e o aprendizado das técnicas culturais,
mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas necessidades. Como o conjunto dessas técnicas se chama cultura, uma sociedade humana não pode sobreviver se sua cultura não é transmitida de geração para geração. As modalidades ou formas de realizar ou garantir essa transmissão chama-se educação. Percebam que tanto na definição presente em Paideia quanto no dicionário de filosofia, elas na verdade primam pelo conceito de transmissão, tanto lá quanto cá, não é? Então, a gente entende que educação é um meio, é um instrumento, é um processo de transmissão, de conhecimento, de cultura. Ora, eu gostaria então de colocar junto a essas definições mais abrangentes uma perspectiva de um viés um pouco mais preciso, que é aquilo que vai nos dizer Paulo Freire. Então, e aqui, quando eu colocar essa definição, eu gostaria que a gente pudesse olhar para ela de uma maneira em que nós também pudéssemos evitar qualquer tipo de, vamos dizer assim, de juízo antecipado ou de alguma atitude que, por alguma razão, nos faça distanciar ou nos faça execrar esse tipo de conceito, não é? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo o seguinte: para Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, nos parece que quando Paulo Freire fala que ensinar, ou a gente poderia dizer educar, não é só transferir conhecimento, parece então que ele avança para além das definições estabelecidas anteriormente, de que a educação é um meio de transmissão de conhecimento somente. Quer dizer, a preocupação do Paulo Freire aqui é que este meio de transmissão, ele não seja propriamente instrumentalizado por razões ideológicas, por razões políticas, por razões de dominação, por razões de alienação. Ele diz que o processo de educação, ele é humanizador, ele é em sua natureza algo que possibilita a produção e a construção de conhecimento. Então ele é um processo que torna o indivíduo, pelo qual passa por esse processo, justamente um indivíduo crítico, capaz de construir o conhecimento e não só de recebê-lo diante daquilo que, diante desse processo educativo que ele passa, não é? Eu quero dar um exemplo que ocorreu na história de que houve uma época em que a catequese, entendida aí como processo educativo, e nós já vamos justificar um pouco mais essa nossa aproximação, ela foi instrumentalizada. Então ela foi utilizada de uma maneira que talvez estivesse dentro dos conceitos que foram expostos no início, mas não correspondiam justamente àquilo que o Paulo Freire nos disse agora há pouco. Aliás, Paulo Freire, inclusive, é um pensador muito simpático à prática catequética e tem fortes influências também na metodologia e nos meios mais atuais dessa prática dentro da igreja. Depois do período colonial, logo que o Brasil se torna um reinado, lá da época de Dom Pedro, há este bispo, Dom Adalto, que ele vai justificar a prática catequética com esses seguintes termos que nós estamos vendo aí. Suponhamos, irmãos e irmãs caríssimos, que por falta da instrução religiosa, nas escolas primárias e nas igrejas, o catolicismo chegasse a extinguir-se entre nós. Privados então os pais, os patrões e todos os governos do meio mais poderoso de conter o homem na submissão e no dever, teriam necessidade de opor a males extremos remédios não menos extremos. Quanto menos reprime a religião, tanto mais terão as leis civis que reprimir. Então, dentro dessa compreensão, para que existia a instrução religiosa, a prática educativa, catequética, ou seja qual for a prática da igreja naquele tempo? Ora, existia para estar aliada ao Estado e, de certa forma, não é, controlar ou a gente encontra
uma atrelação entre aquilo que é desejo do Estado e é desejo dos governantes. Agora, desejo, perdão, da igreja. Agora eu gostaria de mostrar que nem sempre foi assim também, né? Houve momentos em que este diálogo ele foi mais frutífero. E eu gostaria de, para fazer isso, mostrar aqui duas obras de dois autores distintos, o Demerval Saviani e o José Bellingcat, que é português, e na verdade os dois vão se ater à questão da história, não é? Tanto no Brasil, não é? Tanto das ideias pedagógicas, no caso do Saviani, e da catequese, no caso do padre José Bellingcat. Pode passar também. Essa é uma das obras em que ele faz uma aproximação. Pode passar. E esta outra também, de Coimbra, não é de Portugal, aliás, de Portugal, não é brasileira, ele vai ter alguns capítulos sobre o Brasil também. O que acontece? Quando eles fazem essas aproximações, o que a gente percebe é que, no início, no Brasil, não há uma distinção entre uma prática e outra. O que a gente percebe é que o Brasil colônia, no princípio, ele é uma mistura, né? Política, econômica, cultural e religiosa, vamos dizer assim, num caldo só, uma bandeira só. Isso é o Brasil. E naquela época, dilatar as fronteiras do império significava também dilatar as fronteiras da fé. Então, uma coisa estava vinculada à outra. O processo de educação, propriamente de ensino formal, não que não existia educação antes aqui, né? A gente não pode dizer que os povos nativos, os indígenas, não tinham práticas educativas. Mas o ensino formal, da maneira como ele começa a ser entendido, ele começa com os jesuítas. E aqui não há distinção entre catequese e educação ou ensino formal. As duas coisas são uma coisa só, né? Na verdade, os jesuítas fazem tudo isso. E eles identificam a cultura europeia com o cristianismo. Então, falar do cristianismo, falar de Jesus, é falar da cultura europeia. É europeizar, catequizar, é tudo a mesma coisa. Não há diferença a princípio. Então, nesse sentido é que nasce essa prática no Brasil. Os métodos e as estratégias utilizados naquela época, na verdade, por incrível que pareça, embora existisse uma prática formal, eu diria, até obrigatória, tanto para os colonos, quanto aos nativos, aos indígenas que eram submetidos aos processos de colonização, de passarem por um processo educativo que incluía, naturalmente, uma instrução religiosa, aqueles que verdadeiramente aderiam à fé, aos valores e ao modo de viver cristão português, era na verdade aqueles que eram atingidos por aquele primeiro método, a primeira estratégia, que iria para além da obrigatoriedade, que é justamente a convivência dos portugueses com os nativos. Então, por mais esdrúxulo que possa parecer, é justamente na convivência entre eles que toda essa transmissão é feita, e não propriamente no formal, no ensino formal que era obrigatório na época. Outra prática importante é o trabalho missionário, sobretudo dos jesuítas, com a catequese sistemática. E interessante é ver que, na verdade, olha, isso aqui é uma fala do padre Manuel da Nóbrega, que ele diz assim: o irmão Vicente Rijo, um leigo lá da época, ensina a doutrina às crianças cada dia, e também tem escola de ler e escrever. Veja, o que vem primeiro para ele é o ensino da doutrina, e aí depois, por consequência disso, o ler e o escrever. Então, as duas coisas estão atreladas. E é daqui que nasce essa concepção de que catequese é para criança. Porque quem estuda história da igreja sabe que quando se chega em um local onde não há cristianismo, a ação evangelizadora da igreja, ela prima pelos adultos. E no Brasil, houve uma tentativa inicial de conseguir se aproximar dos adultos. Acontece que esse processo ele não é fecundo, porque, na verdade, há uma recusa dos grupos nativos daquilo que os lusos traziam. Então,
há um fechamento. E aí a estratégia deles é qual? Ora, então vamos às crianças. Por quê? Porque as crianças são mais fáceis de a gente conseguir educar, porque elas estão em processo de formação ainda. Mas eles também não tinham acesso às crianças nativas. Então qual é a tática? Trazer crianças portuguesas. Então traz crianças órfãs lá de institutos administrados pelos jesuítas e outras congregações posteriormente da Europa. Eles são trazidos para o Brasil e estas crianças, em contato com as crianças nativas, é que vão fazer esse processo inicialmente. E aí depois, portanto, chega-se aos adultos. E o interessante é que ele prima por práticas próprias do povo, né? Língua, dança, costumes, e outros dois menos importantes, mas eram dois métodos utilizados também. Era a catequese paroquial, que era fraca naquela época, os padres tão despreparados quanto em outros tempos, e também a chamada Guerra Santa, que era justamente a possibilidade de os inimigos da fé teriam que ser combatidos, né? Então, aqueles que se recusassem a todo custo, essa era uma última alternativa aí. Os lusos, porque a gente está falando dos nativos, não é, dos indígenas, os lusos eles também eram atendidos pelo processo na medida em que eles estavam nos colégios jesuítas. Alguns dos portugueses, dos colonos, também eram colocados em colégios próprios para os nativos, por aquela questão do primeiro método que nós dizemos, a questão da convivência, né? Todo esse primeiro período de união desta relação entre a prática catequética e o ensino formal no Brasil, ela culmina, na verdade, com a época da expulsão dos jesuítas. Depois disso, começa a haver a primeira separação, já dentro desses conceitos, né? A gente percebe isso na fala de São José de Anchieta, quando ele diz assim: o que mais espanta os índios e os faz fugir dos portugueses, e por consequente das igrejas, são as tiranias que com eles usam, obrigando-os a servir toda a sua vida como escravos, apartando mulheres e maridos, pais e filhos. Então a gente percebe que, embora no início contava-se com o apoio da coroa e do governo local, né, depois a gente percebe que, na verdade, o que acontece é que há um conflito interior que acaba culminando no rompimento, na expulsão. E aí, portanto, quando o Brasil vai ter a sua organização própria, ele acaba tendo os dois conceitos desvinculados. Somente em 1996, tempos e tempos depois, é que isto vai ficar, digamos assim, precisamente claro, que a catequese vai se separar, ou a prática da educação confessional católica vai se separar daquilo que vai se constituir independentemente como ensino religioso escolar, né? E até hoje há uma confusão entre essas duas práticas, realmente. Até porque hoje a gente pode definir de maneira categórica o ensino religioso escolar, que no estado de São Paulo propriamente não existe, a não ser em colégios confessionais propriamente, mas apesar que a realidade no Brasil é outra, em outros estados eu digo, né? Existe essa prática, mas cada estado também tem uma maneira de se organizar diferente. A gente pode dizer que o ensino religioso escolar, ele na verdade é um estudo epistemológico, um estudo do fenômeno religioso, né? De uma maneira geral e de uma maneira que não se atrele à prática só cristã, né? Ele é uma análise do sentimento religioso, da valorização do sentimento religioso, da importância da transcendência e assim por diante. E a prática catequética, então, ficou mais clara, mais precisa, identificada como uma prática confessional católica, né? Ora, ela é uma prática educativa e, portanto, ela tem uma dimensão que não é somente, digamos, teológica ou de fé. Não, ela tem uma raiz pedagógica, justamente por quê? Porque ela se preocupa também com aqueles problemas ou com aqueles desafios que são próprios da educação como um todo, ou aqueles que nós colocamos no início, né? Por ser propriamente cristã, ela vai primar por um compromisso com a realidade, ou a transformação dessa realidade imbuída daquilo que dentro do discurso católico é chamado de valores do reino, mas que a gente pode deixar somente como valores, né? Que é justamente a atenção especial aos pobres e às pessoas marginalizadas,
pós-moderna e as suas características. Então, portanto, aí todas as questões de relativismo, de individualismo que assolam os tempos de hoje, uma vez que a prática catequética, por natureza, é comunitária, então ela acontece dentro de um ambiente comunitário, então por isso ela é uma prática favorável a conseguir se posicionar dentro das perspectivas da pós-modernidade. Ela também tem que lidar um pouco com a descrença e a indiferença religiosa, na medida em que a gente entende que justamente por esses estigmas citados no início da nossa comunicação, sofridos pela catequese, há uma recusa, há uma rejeição. Então ela tem que lidar um pouco com isso e também um pouco com a recusa do fenômeno religioso como um todo, não é? Visto que não há mais uma hegemonia. A questão da ecologia e da promoção da vida, que também está vinculado ainda também ao primeiro tópico, justamente a questão da promoção dos valores e, sobretudo, crescer em uma realidade diferente. Então, portanto, é um reinventar-se, coisa que não era necessária, como nós vimos no início da história do Brasil, que é uma época de pluralismo cultural, social, né, e religioso, em que nós vivemos hoje. Ora, ali está junto, mas é separado. Tá? O processo educativo não é algo puramente intelectual, desvinculado da vida. Antes, implica também o despertar de sentimentos e mesmo de disposições interiores e emocionais, que de maneira consequente levam o indivíduo a assumir como suas as convicções de condutas e os valores do grupo ao qual está vinculado. Então aqui eu encerro dizendo que, na concepção freiriana de educação, nós podemos dizer que ele, ao ultrapassar a noção de uma educação que é bancária, de uma educação que é somente transmissão de valor, de conhecimento, que é, na verdade, um depositar de alguns conceitos em um aluno, um educando, ele, na verdade, ele preza por uma educação que possa ser também experiência de vida. A gente encontra na catequese, como prática educativa, uma prática que corresponde também a esses anseios freirianos, que são justamente a possibilidade de, para além de transmitir conceitos, aí no caso conceitos de fé, conceitos dogmáticos e etc., não, proporcionar justamente a transmissão de uma experiência, proporcionar uma visão, até porque o processo catequético é um entre os outros processos aos quais serão submetidos os educandos, possibilitando então uma visão diferente sobre alguns aspectos da vida e, sobretudo, na promoção dos valores. Que os valores cristãos e os valores ocidentais, eles se confundem na medida em que a sociedade, pelo menos em seu início, foi alicerçada sobre estes mesmos valores. Sendo assim, a prática catequética, ela tem a sua contribuição própria a fazer a crise educativa vigente. É isso. Obrigado.